Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã consciência humana possa imaginar. Eu preparei hoje para vocês uma filmagem exclusiva de militares russos indo até um local onde aconteceu o acidente, onde aconteceu a queda de um OVNI. Só que esse vídeo foi bloqueado no mundo inteiro. Eu tinha programado o vídeo para ir ao ar às 19 horas à noite, como vocês conhecem bem, e praticamente o vídeo ele foi bloqueado. Provavelmente eu devo usar a mesma thumbnail. Preparei, esse conteúdo aqui para vocês e basicamente quando eu entro aqui no YouTube o conteúdo foi bloqueado. Por que eu trouxe esse conteúdo para vocês e por que eu vou pincelar esse conteúdo no vídeo de hoje aqui? Por que eu vou pincelar esse conteúdo? Pois bem, no meu canal no YouTube, alguns dias atrás, eu publiquei um seguinte vídeo, que é esse vídeo aqui, ó. Nave alienígena descoberta na Ucrânia. E aí tem essa thumbnail aqui. Nesse vídeo em específico, óbvio, eu vou tirar o som, vai que o próprio YouTube me dê strike do meu próprio canal, E basicamente eu publico algumas fotos, Algumas fotos curiosas, dos militares russos indo fazer a investigação de um OVNI que caiu lá na Rússia, Pois bem, isso aconteceu há quase 30 anos atrás. Eu consegui um vídeo exclusivo de 3 minutos, mostrando todo o percurso, tudo que os caras estavam fazendo. Publiquei, deixei preparado esse conteúdo para vocês e o conteúdo saiu fora do ar. Eu não vou nem deixar rodar esse vídeo. Eu só quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou tirar o som, óbvio, Vou colocar essa imagem numa resolução menor. Vai que dá problema também, E basicamente preparei esse conteúdo para vocês, ó. Olha só, eu falei sobre essa imagem. Olha que coisa interessante aqui, ó. Eu só vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Ó, é um filme, ó, uma filmagem, tá bom? É uma filmagem, olha lá, ó. É uma filmagem sobre aquele OVNI. Só que eu não consigo publicar esse vídeo no canal porque os caras, ó, censuraram no mundo inteiro. Então aquele vídeo, aquela imagem com coisas bem estranhas de fundo aparecendo, tá? Coisas bem estranhas de fundo. Então eu tinha falado sobre isso nesse vídeo aqui, ok? Só que foi censurado, tá? E eu não esperava que esse vídeo fosse censurado também. Então aqui mostra todo o processo, dos russos fazendo lá a interceptação do OVNI. Esse vídeo foi vazado, tá? Pois bem, o que eu vou falar hoje para vocês? É interessante a gente falar sobre esse vídeo? É interessante. Só que ao mesmo tempo, eu não posso trazer esse vídeo para vocês porque eu tomei a censura, Então tá lá, olha para você ver, é um vídeo, tá? Eu infelizmente não posso trazer aqui para vocês. Pois bem, o que eu vou falar para você? Nós temos um caso de abdução UFO que eu acho interessante trazer para vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou cristão, conservador, patriarca. Eu creio em Jesus Cristo, sei muito bem o que são esses alienígenas. Existem alienígenas bons, existem alienígenas ruins. A Bíblia descreve os alienígenas como anjos. Tudo aquilo que nasceu fora da Terra é extraterrestre. Anjos não nasceram na Terra. Então eu defendo essa pauta aqui no canal e tento ensinar para vocês, para que a mente de vocês não fique limitada, tá? Pois bem, eu tenho um relato aqui daquele site TOF 3126, que é um dos melhores sites do Brasil para você poder abrir a sua mentalidade, que fala sobre um homem da Nova Zelândia que ficou 10 dias em uma civilização alien por ser abduzido. Então aquele vídeo nós não vamos trazer aqui para o canal, mas como bônus eu vou trazer esse relato aqui para vocês, que assim, tá recheado de tecnologia secreta, coisas que vão bugar a sua mente, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho é evidente, Tem link na descrição, você vai ter o meu contato pessoal, todos os meus cursos, medicina fitoterápica, coisas que eu não posso nem comentar aqui, que dá problema. Então quem quiser conhecer minha parte empreendedora também, para você desatar essas amarras horrorosas do sistema, tem link aí na descrição, tá bom? Olha que coisa interessante para você poder entender aqui, tá? Homem da Nova Zelândia ficou 10 dias em uma civilização alien após ser abduzido, tá? Olha só que coisa interessante. Em fevereiro de 89, Alec Newart estava viajando de carro de Rotorua para Auckland, na Nova Zelândia. Mas depois de passar por uma rota sinuosa e nevada de uma montanha, pelo que pareciam, apenas algumas horas ele chegou em Auckland em 10 dias. Ou seja, o cara pegou o carro dele,
né? Foi dirigir no percurso, ele tinha um objetivo em Auckland, e o cara chegou no local, só que em vez de passar um dia, passou 10 dias. E ele relata que ele foi, nesse período de tempo, ele foi abduzido, né? Então tem a história dele aqui e nós vamos entender, tá? Olha só que coisa interessante. Quando Neward estava dirigindo pela estrada da montanha, de repente sentiu uma grande pressão sobre ele, como se estivesse sendo empurrado para dentro do assento do carro. Ele não conseguiu descrever bem essa pressão, mas provavelmente é gravidade. É uma pressão de gravidade. Os discos voadores, eles usam uma tecnologia chamada gravitron. Essa tecnologia anula a gravidade e, por consequência, consegue levitar as coisas. Então, é evidente que para interceptar o carro, usou essa arma para fazer com que o carro levitasse ou exercesse uma pressão que, se você colocar, por exemplo, a pressão de 8, 9 Gs no corpo humano, durante poucos segundos a pessoa desmaia. Então eles usam essas frequências até para desmaiar a pessoa também. Então ele sentiu, né, que estava pesado, estava sendo empurrado para dentro do assento do carro, né? E fiquei paralisado, não consegui virar o volante do carro, nem pisar nos freios, nem fazer nada. Que é aquilo que a gente conhece como paralisia do sono, né? Recordou Neward, enquanto descia a estrada a 100 km por hora, em direção ao penhasco, e se preparava para o impacto. Ou seja, a pressão foi tão grande que ele não conseguiu se mover, o carro descendo para o penhasco, 100 km por hora, ele falou, vou dessa para melhor. E foi até o que ele pensou, né? Então Neward acordou em um espaço cavernoso, cheio de luzes azuis tipo neon. Olha bem, ele acordou em um espaço cavernoso. Onde será que os extraterrestres estão vivendo mesmo? Em Hollow Earth. Cada vez que eu trago uma informação aqui para vocês, se confirma aquilo que nós vemos falando há mais de 10 anos. Que esses extraterrestres, eles moram no centro da Terra. Não é em Marte, não é em Júpiter, não é em outra constelação, é no centro da Terra. Cheio de luzes, né, do tipo azuis do tipo neon. Ele estava convencido de que estava morto, pois acreditava que estava em forma de espírito. Ou seja, a última lembrança que o cara teve, ele estava descendo um penhasco a 100 km por hora, indo para Auckland, e aí ele apagou. Ele falou, deve ter ido para dessa para melhor, né? Ele estava convencido que estava morto, pois acreditava que estava em forma de espírito, e estava passeando pela experiência de vida após a morte. Eu estava como um fantasma sem forma. Ele pensou, descobri que podia me movimentar, movendo minha consciência para a frente ou para os lados, né? Aí eu falo, de repente se viu cercado por outras formas espirituais, quando Neward afirma ter sentido um tapinha no ombro. Aí a ficha do cara caiu, que ele percebeu que ele não estava muito bem assim, morto. Ele estava, na verdade, ele foi desacordado, né? Olhando para cima, viu que estava sendo abordado por 3 alienígenas físicos. Olha que coisa interessante. Então o cara não estava... Ele pensou, a última lembrança do cara, ele estava desacordado a 100 km por hora, no penhasco, ele achou que tinha ideia para melhor, mas de repente ele percebeu, não, ele estava na Terra ainda. O ser menor era um homem com uma constituição leve, cabeça redonda, olhos que se fixavam no rosto mais do que o normal, boca pequena e nariz e orelhas quase insignificantes, que é conhecido como Grace, ok? Essa representação aqui é parecida como Grace. Ele andava à frente dos 2 seres alienígenas mais altos, que provavelmente deve ser a escolta, né? Algum reptiliano, alguma coisa desse nível aí. Neward podia sentir a presença do ser, como se sua energia estivesse sendo projetada e absorvida pelo corpo etérico de Neward, né? É o relato do cara naquela época. Quando Neward se deslocou pelo ambiente, ele pôde ver objetos físicos e edifícios surgindo. Olha que coisa interessante, ele começou a explorar o local. As entidades etéricas que o guiaram começaram a tomar forma física. Eles lhe disseram para entrar em uma máquina que iria construir um corpo para ele. Olha que coisa interessante. E ele viu o seu corpo se formando embaixo dele. Ou seja, olha que coisa mais absurda. Construir um corpo para ele. Mas por que um corpo para ele? Qual que era o propósito? Provavelmente essa máquina devia fazer algum experimento com o corpo humano e ele tinha que participar daquilo ali. Só que os caras não vão explicar o real propósito daquela máquina, né? É óbvio que não. Eles vão falar, não, nós vamos reconstruir um corpo para você e tal. Os alienígenas tentaram se reconstruir para que pudessem existir na Terra. Ou seja, a máquina que foi apresentada
ao New Age, né, é basicamente uma máquina que transforma esses seres espirituais, esses seres etéreos, em corpos momentaneamente físicos. Então, por exemplo, como que, por exemplo, num ritual de invocação brota um demônio físico? Porque esses corpos eles conseguem ser manifestos, só que por um curto período de tempo. Então, basicamente, a máquina era para transformar, né, um ser espiritual momentaneamente num ser físico. E que o objetivo desses extraterrestres era viver na Terra. Olha bem para você ver como que eram as coisas, né? Olha só. Ele falando, os alienígenas tentavam se reconstruir para que pudessem existir na Terra. Ou seja, toda aquela perspectiva bíblica que nós falamos aqui sobre os nefilins. Eles perderam o corpo deles com o dilúvio, né? Ocorreu uma guerra plasmática, uma escala sem precedentes. Eles perderam o corpo deles, mas são espíritos que não foram criados por Deus, que vagam pela Terra, conhecido biblicamente como maus espíritos. E eles não têm mais o corpo, esses seres não têm o corpo para poder despojar, né, poder gozar dos prazeres na Terra, não tem mais o corpo. E aí, basicamente, usam o cara como parte de uma experiência para transformar o corpo dele em um corpo físico, né? Newman afirma nunca ter usado drogas e que ele até então nunca havia pensado em OVNIs e extraterrestre antes. Quanto mais eu tentava compartilhar essa experiência que tive, mais difícil se tornava a minha vida. Eu fui marginalizado por pessoas de quem eu esperava ter apoio. Tornou-se impossível continuar a viver como antes. É o que eu falo. A gente fala sobre os relatos ufológicos aqui, as pessoas falam assim, canita louca, canita, que erva que esse cara tomou. Mas que erva doce. E essa cachaçinha desse gordito é muito louca. Pois é. Nós falamos aqui que existem tecnologias secretas, existe uma aliança entre governantes do mundo com seres de outras espécies que nem humanos são, e os caras, vida louca. Aí eu entro no canal desses caras que ficam me falando que essa erva é boa, que esse cara é louco, não sei o que. Tá lá, inscrito no canal de Luísa Sonza, Pablo Vittar. Ou seja, esses são os caras normais. Esses são os caras normais. Onde eu não posso nem falar a palavra que é censurada aqui, né? Mas fica esfregando a bunda na parede. Meu irmão, esse o novo normal. Então é proibido questionar. Proibido questionar, né? Agora, se for a Anitta patuando o que eu não quero falar aqui, tudo bem, né? Então esse é o novo normal. Então assim, eu já tô tranquilo perante esse povo aí. Olha só. Era uma manhã normal de segunda-feira, né, em 89, quando, né, o Neward ele, né, partiu em uma viagem de 3 horas até Auckland, e basicamente no coração vulcânico da Nova Zelândia. Olha só que coisa interessante. Adivinha onde tem portais para Hollow Earth? Nos vulcões. Segundo a cosmologia maia, né, sempre perto de algum vulcão ou até mesmo dentro de um vulcão tem uma entrada para Hollow Earth, tá? Então não é de suspeitar que teria OVNIs ali por perto, né? No entanto, o senhor, hoje com 70 anos, afirma ter experimentado naquela época, né, naquela jornada, uma percepção que mudaria a sua vida para sempre, né? O senhor Neward disse que ele foi levado por extraterrestres para uma civilização avançada e ficou lá por 10 dias. Depois de passar por uma rota montanhosa, sinuosa e com neblina, ele chegou a Auckland, sentindo-se cansado e confuso. No entanto, ele ficou ainda mais confuso ao saber que segunda-feira era agora quinta-feira, dia 10. 10 dias depois, e ele não tinha ideia de como havia se perdido naqueles dias. Aí o cara, né, depois daquilo ali, ele começou a ficar louco, como a gente conhece, escreveu livros, tentou provar para o mundo que os extraterrestres eram reais, e as pessoas sempre tirando chacota dele, né? Basicamente é isso. Foi produtor de um livro e tal, deu entrevista pra rádio e os pessoal sempre tirando, né? Esse cara aqui, ó, sempre tirando onda com o cara, né? Aí ele falou, eu estava surpreso, tipo, o que diabos está acontecendo aqui? Disse ele. Eu estava dirigindo o carro e parecia que tinha uma tonelada de tijolo sobre mim, gravitron, né? Como se alguém tivesse derramado cimento em mim. Aí ele fala que ele se sentiu empurrado, né, para dentro do banco, não conseguia fazer nada. Ele fala que se sentiu como um fantasma, né? Ele disse, descobri que podia movimentar, mas basicamente nesse percurso dele aqui, ele percebeu que não era fantasma coisa nenhuma, que ele não tinha falecido, né? Aí ele percebeu, deu as suas entrevistas, né,
Você pode perceber que ele deu as suas entrevistas e basicamente o pessoal ficou naquela história, isso não é verdade, não, isso não é verdade e tal. E ele relata, né, ter encontrado civilizações debaixo da terra, né, com grande tecnologia, em cavernas, com neons, gravitron, pirâmides, tudo mais. Esse tipo de bolha que é para deixar o ar, o oxigênio palpável para esses seres maiores, por exemplo, seres de 8 metros não conseguem sobreviver no nosso ecossistema. Então eles vivem nessas cavernas do ambiente controlado. E esse cara foi parar nesse lugar aqui, ficou lá 10 dias, tá? E ele vai contando a experiência dele, né? Ele vai contando a sua experiência, né? Como se a sua alegada experiência não fosse estranha o suficiente. Ele começou a receber visitas de autoridades do seu país, querendo saber mais sobre suas experiências, especificamente sobre as capacidades dessa raça extraterrestre, uma vez que ele estava de volta à Terra. Ou seja, ninguém acreditou no cara quando ele fala que ele foi basicamente raptado, ele foi para uma experiência UFO. Ninguém acreditou no cara, mas o governo acreditou, né? O governo foi bater na porta do cara e falando: aqui, meu irmão, conta essa história direito, deixa eu ouvir direito o que você está falando aqui. Deixa eu ouvir direito. Você viu algum soldado aí com a bandeira da Nova Zelândia aqui embaixo? Você viu algum soldado? Pera, ó, me avisa direito aqui. É porque eu tô preparando aqui. Não, então tá, você não viu ninguém não, né? Então tá tranquilo. Imagina o cara, ele conta, imagina só, um cara desse fala assim: eu tava num sonho e eu vi uma aliança entre os governantes, o exército e esses seres. Tipo aquele filme Day Live, né? Você acha que o cara estaria vivo? É óbvio que não. Às vezes o cara mentiu também, né? Às vezes o cara viu, foi inteligente. Aí o cara foi inteligente, né? Deve ter visto a bandeirinha da Nova Zelândia ali no soldado lá, junto com os caras, falou: ó, vou fingir que eu não vi essa parte, né? Vou fingir que eu não vi essa parte. E basicamente é isso. Os caras lá de 70 anos, o cara não ganha dinheiro com isso, meu irmão. Não ganha dinheiro com isso. Mas ninguém acredita. Ele diz ele que ficou 10 dias, né? Então olha para você ver o nível do cara. Só que não tem muitos relatos. O que mais se fala é o seguinte: que ele entrou nessa máquina. Olha que coisa interessante. Ele entrou nessa máquina e de repente as coisas passaram rápido. Olha só, né? Olha bem, as entidades etéricas que o guiaram começaram a tomar a forma física. Ou seja, já estava na forma física, ele que não estava percebendo isso. Eles lhe disseram para entrar em uma máquina. Aí passou os 10 dias rápidos, tá? Queria construir um corpo para ele. Peraí, mas o cara não estava vivo? Por que vai construir um segundo corpo? Eu não preciso de 2 corpos, só vou ocupar um. Não dá para você. A regra do universo é que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E ele se viu no seu corpo formado, ele viu o seu corpo se formando embaixo dele. E depois, né, ele falou que os alienígenas estavam tentando viver na Terra. Tentando. Parece que existe uma força surreal acima de nós, com discos voadores e soldados, que impossibilitam os extraterrestres que vivem aqui embaixo de viverem livremente na Terra. Então o que acontece é o seguinte: existe uma frota estelar de extraterrestres que basicamente são anjos, né, a mando do Criador, que ficam lá em cima. Quando você ora para Deus, por exemplo, você fala assim: Deus, em teu nome eu invoco, me proteja, em nome de Jesus Cristo me proteja. Tem lá em cima, todo esse amparo de Cristo está lá em cima, e evidentemente Cristo manda um desses anjos, né, proteger a sua família, muitas vezes de forma invisível, mas está lá te protegendo. Você que não faz ideia, aquele que invocar o nome será salvo. Então ele manda para te proteger. Agora, esses seres, eles não podem andar livremente na Terra, né? Por quê? Porque se eles andarem livremente na Terra, essas naves são abatidas. Inclusive, foi o que eu falei, a nave que caiu aqui na Rússia, por quê? Porque volta e meia, esses UFOs, eles querem ir para a superfície, pegam a nave e são abatidos por que está lá em cima. Então, os anjos de cima estão guerreando com os anjos de baixo. E nós estamos nesse meio termo. Você pode usar o vocabulário anjo ou o vocabulário extraterrestre, fica a seu critério. Mas está tendo essa... Então, por isso que eu falei, aquele caso na Rússia lá que aconteceu, foi isso. Os caras vieram de baixo, tentaram sair e foram abatidos. Roswell vieram de baixo, tentaram sair, foram abatidos. Então, basicamente, rola essa guerra mesmo, tá?
E o interessante, né, é que a gente vê toda essa movimentação russa por trás disso, ó. Você vê os caras aqui, os soldados. Eu não vou poder colocar esse vídeo não, campeão. Já tomei uma cevada essa semana e tomei uma agora com o canal. Olha pra você ver lá, ó, vídeo dos caras. Então, basicamente, ó, olha pra tu ver, né? Basicamente isso aí, ó. Sai da parte de baixo, quando chega na parte de cima, né? Saiu da superfície da Terra, é guerra. Por isso nós temos aqui uma coisa bem interessante, tá? Eu vou mostrar eu tenho que falar sobre isso aqui para vocês ainda. Mas foi uma coisa bem interessante para vocês aqui, ó. Batalha de Nuremberg, 1503. Acho que é isso, 1503. Vamos pegar aqui só para você poder ver. Batalha de Nuremberg, é isso aqui, ó. A Batalha de Nuremberg, ok? É isso. Discos voadores batalhando entre si, um Battle Royale. Ou seja, Deus mesmo disse: comerás do pó da terra e se alimentará dele. Ou seja, o extraterrestre ele foi confinado a viver no solo da terra. Saiu para cima é caixa, meu irmão. A regra é universal. Então, assim, às vezes você não entende o que a Bíblia está falando ali. Eu entendo muito bem, né? Então, basicamente, eles não podem sair. E aí aconteceu uma guerra. Eles se prepararam para batalhar contra Deus, né? Nas alturas, tem uma frota de UFO, né? Em 1503, 1500 e pouco. E basicamente eles tomaram um pau de novo, né? Então, para você ver que eles não têm essa tecnologia. E os cidadãos da Europa relataram, né, esses orbes de luz, naves em formato de charuto, naves em formato de V, em formato de cruz, estrelas, tudo se batalhando no céu. E virou um inferno, que inclusive caiu, e isso caiu na cidade, fez a cidade pegar fogo, né? Então você vê que de fato aconteceu aí no passado, isso foi retratado como Batalha de Nuremberg. Quando você pesquisa Batalha de Nuremberg, você encontra um jogo de futebol, né? É uma maravilha mesmo, né? É uma maravilha. Agora é importante falar isso aqui, ó. Suposto UFO é filmado pousando em Chebarkul, em Rússia, né? E aí tem as imagens desse suposto UFO. Eu achei interessante. O pessoal fala, é lua, é drone, é tudo. É Starlink, é Starlink. É incrível, meu irmão, é incrível. Diante da própria verdade, as pessoas se negam a acreditar nos fatos. É incrível. Agora, se tivesse a Rede Globo falando aqui, os caras... Rede Globo. Vai, confia. Confia mesmo. Então tem um vídeo, né? Eu vou pegar um vídeo aqui pra você ver, ok? E basicamente alguém decide... Inclusive eu não posso nem rodar o vídeo inteiro aqui, né? Porque eu tomei uma lapada do primeiro vídeo, espero não tomar da segunda, né? Eu vou só dar umas pinceladas nesse vídeo aqui, né? Importante dar uma pincelada aqui nesse vídeo, né? Mas olha lá, dá uma pincelada. Os caras tentando filmar essa bola que está se movendo, né? Para tentar pousar aqui, ó. Fazer um pouso aqui, tá? Na região da Rússia lá, ó. Os caras estão tentando filmar aquilo ali, ó, tá? Aí basicamente a bola fica levitando aqui. Os caras falam, não, é um satélite, é alguma coisa. Meu irmão, será que é mesmo? Pensa um pouco, será que é? Isso é considerado como hóstias. Orbes de luz é considerado como hóstias. Então lá, ó, eu vou tentar dar uma avançada aqui, olha lá. Fica piscando, pulsando. Ele praticamente, ó, vou avançar um pouco o vídeo, ó lá. Piscando, pulsando. E os caras filmando aquilo ali, ó. Ele se aproximando, ó. Se aproximando. Então assim, olha que coisa interessante, né? Olha só que coisa interessante. Pousando lá na região da Rússia. Eu não vou rolar o vídeo inteiro, não tem pretensão. Mas olha que coisa interessante, pousando lá na Rússia, olha que coisa mais surreal do mundo, né? Eu não vou rodar esse vídeo, eu tomei 2 lapadas, mas é isso. Então eu falo para as pessoas não acreditam. E aí volta o que eu falei no começo do vídeo. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã consciência humana possa imaginar. Tolo é aquele que acredita que nós somos os únicos na Terra, os únicos no universo, meu irmão. Nós não somos os protagonistas dessa história. A humanidade não é o protagonista dessa história, tá bom? Então é importante você entender, quanto mais cedo você souber disso, melhor. Bom, espero ter agregado valor à sua vida. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem o meu contato pessoal, aprender sobre empreendedorismo, desatar essas amarras horrorosas do sistema, conhecer sobre o meu trabalho, medicina natural, tudo aquilo que a gente não consegue publicar no YouTube, meu contato pessoal por mais de 1 ano tem links aqui na descrição, tá bom? Depois você se informa por lá. Vou ficando por aqui, fique na paz.